Glória ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Beshem Yeshua Hamashia. Bendito é o nosso Mashia, é aquele que vive, que reina para todos sempre. Reina em nossas vidas, na vida de todo aquele que o serve de todo o seu coração. Olha só, nós vamos dar continuidade ao estudo de Yosef, a respeito da saga de Yosef, a Parashá. Esse estudo, a Parashá Vayeshev, né? Vayeshev, e nós estamos no capítulo 38, a partir do primeiro versículo. Aparentemente agora nós não vamos falar de José, mas nós vamos falar do filho que não aguentou ver o seu pai triste, e o remorso bateu no coração dele. Nós já vimos que toda a família de Yaakov era uma família de pessoas sentimentais, pessoas movidas por sentimentos. São pessoas que vão fazer muita besteira, pessoas sentimentais. A família de Yaakov, uma hora estavam odiando, outra hora estavam amando, e tudo numa intensidade muito grande. Olha só, então Judá, ele viu o estado a qual o pai ficou, e ele não quis ficar ali perto do pai, para não ver o sofrimento do pai, porque o pai estava sofrendo muito. Só que fugir não resolve o problema, fugir não ameniza o sofrimento. Ainda que Yehuda, ele foi para longe do pai, o pai continuou sofrendo da mesma maneira. Vou me afastar de fulano, mas fulano vai continuar sofrendo da mesma maneira. E um pecado que não é resolvido, ele é uma ferida aberta. Um pecado que não é resolvido, que não é confessado, ele é uma ferida aberta. No livro do apóstolo Tiago, ele fala que devemos confessar os nossos pecados, para que eles sejam perdoados, porque pecado oculto é uma doença, e aquilo vai ficar ali inflamando. Olha só, Yehuda, ele saiu porque foi ele quem apresentou a capa ensanguentada para o pai, e eles sustentaram aquela mentira de que Yosef estava morto, tinha sido morto. Eles acreditavam nisso. Os irmãos de Yosef acreditavam que havia destruído os sonhos de Yosef. Porém, quando o Eterno te dá um sonho, e você acredita no plano e no projeto do Eterno para a tua vida, ninguém destrói o sonho que o Eterno te dá. Eu digo para você por experiência, porque já tentaram destruir os meus sonhos, já tentaram destruir os meus projetos, porém eu sei que os meus sonhos e os meus projetos vêm do Eterno. Vem do Eterno. Não é a primeira vez que tentam, e eu sei que não será a última. Aparentemente os sonhos de Yosef estavam destruídos. Aparentemente não tinha mais como se realizar os projetos de Yosef. Porém, ele manteve o seu coração fiel,
No capítulo 39, nós vamos ver que Iosef manteve uma fidelidade tremenda, porque ele era uma pessoa fiel. E quando você é uma pessoa fiel, você é fiel aonde você estiver. Não depende do lugar que você está para ser fiel. Você é fiel aonde você estiver. Iosef era fiel. Olha o que está escrito aqui no capítulo 38, quarta parte. Nesse tempo Yehuda deixou seus irmãos e se estabeleceu perto de um homem chamado Irá, Adulami. Ali Yehuda viu uma das filhas de certo cananita chamado Shua. Salvação. Shua é salvação. E Yeshua, mão que traz a salvação, a mão da salvação. E Yahushua, o Eterno, é a mão da salvação. É a mão do Eterno que salva. Yahushua, Shua, salvação, é uma palavra hebraica. Shua é salvação. E Yeshua, mão que traz a salvação. E Yahushua, o Eterno, é aquele que salva. Yahu é aquele que salva. É a mão da salvação. Ele é a mão da salvação. Para alguém ser salvo, tem que ter uma mão estendida. Esse homem, ele era um cananita, e ele se chamava Shua, e ele a tomou, e dormiu com ela, e ela engravidou, e deu à luz um filho, a quem ele chamou Olha só, aquela família estava completamente desviada do Eterno. Uma das regras do Eterno é que os filhos de Israel não casassem com mulheres estranhas, cananitas, edomitas, olha só, sidônias, etéias, etc. Porém, eles estavam tão longe do Eterno, e Yehuda estava tão fora do projeto do Eterno, que para ele a vida já não valia mais. Ele já não mantinha mais os ensinamentos do pai. Ele não queria nem saber mais. Assim tem muita gente que está tão fora do projeto do Eterno que já não tem mais esperança. Por que Yehuda foi para perto desse homem e lá ele casou com a cananita? Porque ele já não tinha mais esperança. Ele já não tinha mais esperança. E olha o que está escrito mais. Ele teve um filho chamado e ali ele criou o filho de qualquer maneira. Ela engravidou outra vez e deu à luz a um filho, e ela lhe deu o nome de Onan. Então ela engravidou outra vez e teve um filho, ao qual chamou Shelah. Ele estava em Ksiv. Na nossa Bíblia está escrito aqui Kezibe. No hebraico é Ksiv. Olha só. Quando ela deu à luz o menino, Yehuda tomou uma mulher para seu primogênito,
e seu nome era Tamar. Olha só. Yehuda tomou uma esposa para seu filho. Olhando assim, parece que o tempo foi de um dia para o outro, mas não, foi muito tempo. Porque uma besteira, um pecado, ele dura muito tempo. Tem pessoa que pensa assim: eu faço hoje, amanhã eu já esqueci, mas aquilo dura muito tempo. Por isso, Yehuda fugiu, já se separou da família, já saiu de perto. E nós vamos ver no futuro que quem trouxe a união da família de novo foi Yosef. Yosef, quando ele sonhou que o feixe dele subia, porque ele era o único que mantinha o coração no eterno, e que os feixes dos irmãos dele se dobravam diante do feixe dele, a interpretação desse sonho que eles deram foi errado. O que Yosef estava dizendo, José estava dizendo? Que através dele o Eterno abençoaria a família, abençoaria a linhagem de Jacó, traria união àquela família, Não que ele seria o dono, o rei, quem mandaria, eu mando, não, eu sou o rei, não é isso. O que agradava o Eterno em Yosef, o que fazia o pai o amar mais do que todos, era a simplicidade, a fidelidade, a honestidade que Yosef tinha. Ele era verdadeiro, como eu já disse. Tanto fato é isso, que ele poderia ter guardado para si o sonho, mas ele não tinha nada a esconder de ninguém. Tem pessoa que vive escondendo coisa um de outro. Tem pessoa que tem uma vida cheia de mistério. Eu louvo o meu Criador, que eu não tenho nada a esconder de ninguém. Eu não tenho nada a esconder de ninguém. Glória àquele que vive, que reina para todo sempre. Eu não tenho nada a esconder de ninguém. Muitas vezes pessoas ficam aborrecidas porque eu falo a verdade. Mas é isso que agrada o Eterno, a verdade. Yehuda estava cheio de remorso. E nós vamos ver que a consequência, porque o pecado ele persegue a pessoa. Vamos dizer assim, eu cometo um pecado aqui em Guarapuava, onde eu estou, e vou para outro lugar. Você acha que o pecado vai ficar aqui em Guarapuava? Não, ele vai comigo. O pecado ele persegue. Tem muita gente que ela é perseguida por pecado de anos e anos e anos. Ela é perseguida por pecados. E a vida dela não muda para melhor, não, só piora. Quando ele acha que agora vai ficar bom. Yehuda pensou, o meu passado ficou lá na cidade ali, naquele local onde nós estávamos, agora eu estou aqui e o meu pecado ficou lá. Porém, os pecados de Yehuda refletiu na vida dos filhos. É assim que acontece. Se eu não resolvo um problema, aquele problema ele vai passar para outro. Eu já vi pessoas que morreram e deixaram a família endividada, com problemas, porque o pecado vai junto. A pessoa pode fugir para onde ela quiser, que o pecado vai junto. A pessoa pode trocar de religião, pode ir em tudo quanto é religião, o pecado nunca vai deixar de ser pecado da vida dela. E amanhã, mais cedo ou mais tarde, aquilo vai voltar para ela. Assim como voltou para Jó. Jó, ele era homem reto,
íntegro, temente a Elohim, porém ele se desviava do mal, ou seja, ele fugia da situação. E o que aconteceu? O que ele mais temia veio sobre ele, o maior medo dele aconteceu, os filhos morreu, perdeu tudo, ficou doente, porque mais cedo ou mais tarde o pecado volta, e quando ele volta, ele sempre causa vítimas, ele sempre causa estrago, porque ele amadureceu, ele cresceu, ele se fortaleceu, então elimine-o. A minha mãe tem um dizer: antes que o mal cresça, corte a cabeça. Fugir não vai resolver. Fugir não vai resolver. Se ele tivesse resolvido, confessado o pecado, a situação teria sido outra, mas ele fugiu. E fugir nunca resolve nada. Amém? Eu quero orar por você. Pegue aí o seu copo com água. Vamos abençoar o seu copo com água. Vamos abençoar a peça de roupa, a fotografia do seu ente querido. E tenha certeza, o Eterno é contigo. Ele quer mudar a tua situação e a tua história. Permita, dê ouvido à palavra do Eterno. Seja fiel. Seja sincero. Ainda que isso vai magoar pessoas, mas seja fiel ao Eterno e às pessoas. Seja fiel, seja sincero, seja verdadeiro, seja honesto, e o Eterno estará te abençoando. Poderoso Criador dos céus e da terra, Pai, neste momento eu abençoo a vida desta pessoa, Pai, que está me assistindo neste momento. Pessoas que têm enfrentado dificuldade, problemas, lutas e adversidade. Mas são pessoas, Pai, que nesse momento está dizendo para o Senhor: me ajuda. A mão que me ajuda, a mão que me salva, me ajuda. Pai, então ajuda esta pessoa, para que ela reconheça seus erros, para que ela se aproxime de Ti e que ela venha ter, Pai, a solução dos seus problemas, porque muitas pessoas têm pecados ocultos em suas vidas, e isso impede ela de ter a solução do problema que ela tem vivido, impede ela de ser curada da doença, impede ela de ser abençoada na área a qual ela necessita da bênção de Ti. Mas eu te peço neste momento, Pai, cura o doente, liberta o cativo, prospera o necessitado e traz ao coração desta pessoa, Pai, a sabedoria, o entendimento, a fé, o amor, a fidelidade, a honestidade, que a Shalom de Adonai, que a paz, a prosperidade, o bem-estar, a segurança, o melhor desta terra esteja sobre todas essas pessoas que estão me vendo neste momento. Eu consagro a Ti o copo com água, a peça de roupa, e declaro todos abençoados, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vê amém. Glória ao Todo-Poderoso, que o Criador dos céus e da terra te abençoe e te guarde. Sábado temos culto aqui na nossa congregação, Rua Eduardo Chaia, Jardim Boqueirão, bairro Boqueirão, número 2899. O teu Elohim reina, nunca se esqueça. O teu Elohim reina. Esse é o nome desse ministério. O teu Elohim reina e reinará para todo sempre. Shalom! Shalom!